muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje a gente vai falar da tal da física quântica. Talvez você esteja se perguntando, nossa, mas física quântica, desenvolvimento pessoal, o que isso tem a ver? A física quântica conta coisas tão incríveis sobre a nossa realidade, o nosso comportamento, que isso nos ajuda e abre um mar de possibilidades. Para quem conhece física quântica, tem um trocadilho aqui, de possibilidades da gente se desenvolver. E é ela que mostra a ciência dessas possibilidades. Estão animadas, meninas? Nossa, com certeza. Primeiro porque a física quântica, ela sempre foi vista como algo muito difícil de ser entendido e compreendido, certo? Sim, verdade. Só que hoje em dia a gente olha, nossa, tá todo mundo falando sobre isso, mas aí a galera não tem muita propriedade para falar às vezes até algumas besteiras que a gente vê por aí. Mas por que agora essa física quântica está tão em alta, está tão em evidência, principalmente nesse tempo aqui que a gente está vivendo? As pessoas falam de física quântica sem saber que estão falando de Exato, física quântica, exato. né? É, não, e Tipo, tudo é começa, quântico. tudo é energia, tudo E tudo é é quântico. isso, e aí... Eu comi uma comida quântica. É. Eu dormi numa cama quântica. Mas eu o que tenho é um coach quântico? quântico. Eu tenho um coach Sim. quântico. Minha vida é quântica. Tudo quântico. Bom, na verdade, tudo é quântico. Porque Sim. tudo é formado dos átomos, que são estruturas quânticas. Mas, o que acontece? A física quântica é física. Igual a gente tem física de qualquer outra coisa. Só que o que aconteceu? Ela nasceu, a física quântica começou a nascer, assim, ser descoberta, no começo do século passado, 1900. Mais ou menos. É recente. Bem recente. Né? E aí... começaram a querer, né? O homem foi dividindo os pedacinhos, as moléculas e os microscópios, e entrando cada vez mais dentro da coisa, até chegar em partículas muito pequenininhas. E aí a gente achou que uma hora ia chegar numa bolinha dura, tipo um pedacinho mesmo de matéria, e que essa era a menor partícula, né? Era sempre se buscou a partícula fundamental. Só que aí quando chegaram na tal da partícula fundamental, descobriu-se que sempre dá para ir mais para dentro, sempre dá para você arranjar um aparelho maior para medir uma coisa menor, e que essas particularzinhas, elas não são duras, matéria, uma bolinha de, sei lá, ping-pong, como a gente imagina. Ela não é material, ela se comporta muito mais como coisas energéticas, que a gente não associa coisas duras, né? Assim, eu estou usando esses Sim. termos para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Mas as coisas duras são, na verdade, campos eletromagnéticos e são todas energéticas. Então a gente pode realmente afirmar que tudo é energia? Tudo é energia de fato, real. Só que, igual, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Você pega dois ímãs bem fortes e coloca um perto do outro. Eles não vão se encostar, certo? Só que tem uma força ali que está fazendo com que eles chegam a um limite. Você não vai conseguir encostar um no outro. Pros ímãs, olhando do ponto de vista dos ímãs, você encontra uma parede. Só que não tem nada lá. É energia eletromagnética. Tudo é assim. É que é tão pequenininho, você está falando, por exemplo, como se o átomo fosse o ímã. Você não consegue ver o átomo, nem a célula, nem nada. Mas tudo, na verdade, nada se encosta. São os campos eletromagnéticos que estão entre si. Você coloca, você acha, você está sentindo tudo, mas o que você está sentindo, na verdade, é um nanocampo eletromagnético encostando. Não está encostando de verdade. Tipo, a parte material com a parte material não está. E essa foi a grande descoberta da física quântica. Não, o que descobriu-se é que, no nível mais profundo, a matéria se comporta de uma maneira que não é intuitiva. Não se comporta como os grandes objetos. Quando esses campos eletromagnéticos se aglomeram, eles têm um comportamento que a gente percebe como físico. Só que lá no fundinho, no fundo mesmo, as coisas não mantêm esse comportamento. Elas têm um comportamento diferente. E que se assemelham com algumas coisas no nosso mundo material que a gente não tinha explicação. E aí a gente começa a entender de onde vem certas coisas que pareciam meio místicas, ou aí tinha gente que descredibilizava alguns efeitos, ou descredibiliza ainda. E aí agora a física quântica está trazendo explicação para uma série de coisas que a gente não tinha ideia. Era isso que eu ia perguntar agora, porque a física quântica sempre existiu, mas de uns tempos pra cá que as pessoas começaram a olhar tudo de uma forma diferente e falar, isso aqui não é usual que eu tava vendo, né? Isso aqui tá diferente, isso aqui é energia, isso é aquilo que a gente falou no começo. Aí eu ia te perguntar, mano, quais são
as provas aí da física quântica no nosso dia a dia. O que a gente pode realmente olhar e falar, ok, isso aqui é física quântica, isso aqui realmente está acontecendo em várias instâncias e é real. Você quer dizer assim, o que algo no nosso dia a dia que usa efeitos quânticos, assim, que isso é quântico? Isso. Coisas não assim como aqueles efeitos da mente, quando a pessoa te liga que você ainda não isso. na mente, tá. mas uma coisa mais física. palpável, assim. LED é quântico. Por exemplo, Por que acontece? Um dos efeitos quânticos é o seguinte, as coisas, elas podem estar num lugar e ir para outro sem passar pelo meio do caminho. Isso é um efeito quântico. Por exemplo, os elétrons, eles pulam de uma camada para outra, eles não andam de uma camada para outra. Ele está numa, desaparece e aparece na outra. Tipo, ele aparece e desaparece. E nessas mudanças, é a emissão de luz. Quando eles passam pelos cristais, tem um monte de detalhe e tal. Mas, o LED é quântico. O computador, a forma como os dados são processados dentro dos chips, etc., usa esses efeitos quânticos. Não seria possível se os elétrons não tivessem esse comportamento que a gente não vê igual no mundo material, é só no mundo quântico mesmo, nesse nível quântico. Então, tem uma série de coisas que, se a gente não tivesse identificado a física quântica, esses efeitos, a gente não teria construído. GPS também. E tem algum experimento que mostra essa ligação, né? Assim, porque eu já li alguns experimentos que eu acho muito interessante, que talvez você possa citar aqui, principalmente daquela... o da fenda. Eu amo esse experimento. E se você puder explicar um pouquinho pra gente, porque ele mostra exatamente como a gente, né? O que eu entendi, tá, Manu? Você pode me corrigir. Como a gente muda a nossa realidade com a física quântica. Essa é a grande prova, né, de que esse experimento que você está falando é a grande prova de que a mente, com base nesse experimento, todo mundo, nossa, a mente interage com a matéria. Que é o seguinte, eles fizeram o seguinte, eles pegaram elétrons, que achavam que eram bolinhas, como se fosse bolinha de gude, e começaram a tirar os elétrons para passar numa fenda, certo? Num buraquinho assim, atira. Se você atirar um monte de bolinha por um buraquinho e com uma parede atrás para marcar, sabe, igual você faz tiro ao alvo, assim, você vai vendo onde foi o tiro, vai aparecer uma listra lá. Se for atirando um monte, vai aparecer uma listra do mesma forma que do espacinho que você for atirando. Se você colocar 2 listras, o que tem que aparecer do outro lado? Não, 2 fendas. Vai aparecer 2 listras, né? Você vai tirando uma bolinha aqui, uma hora vai passar por um buraco, outra hora por outro, você vai ver 2 listras, certo? Aí qual que é o lance? Então, isso são as bolinhas físicas. Se você passa uma água por essas 2 fendas, a água é líquida, elas se formam ondas, certo? Sim. E as ondas, como são 2 fendas, elas se interferem, e o padrão que aparece atrás, aquela que você ficou atirando, as marquinhas dos tiros, se for uma onda e você conseguir medir onde a onda pega mais forte, mais fraco, você vai ver várias listras. Então, existe o padrão de bolinhas e o padrão de onda, certo? O lance, esse experimento, qual que é o que deixou assim, os físicos, os cientistas atônitos? Que quando você joga os elétrons, que teoricamente achava-se que eram bolinhas, por uma fenda, ele faz uma listra. Por 2 fendas, ele não faz 2 listras. Ele faz ondas. E não tem... Até as equações matemáticas, elas não... Sabe? Ele passou por um... Porque qual que é o problema? Por onde passou a bolinha? Você jogou uma bolinha. E ela... Como que, a partir do momento que você passa pelas 2 fendas... Por onde ela passou? Se você joga por uma fenda, faz um negócio. Por que por 2 ela... Aí eles falaram o seguinte, não, então eu vou colocar um medidor para olhar por onde a bolinha, qual fenda que a bolinha passou. E a partir do momento que você coloca um olho para ver onde a bolinha passou e fica tirando uma por uma, aí fazem 2 listras. Aí ele se comporta como matéria e aparece o padrão de 2 listras. Se você não põe um medidor, a mesmo experimento, você jogou as mesmas bolinhas pelas mesmas 2 fendas, ele mostra um padrão de interferência de onda. Então, quando você mede, você tem o padrão de matéria, e quando você não mede, você tem um padrão de onda. E o que determina é
o elétron saber que ele está sendo medido ou não. Observado ou não. Tipo, what? Como assim? E aí, o que acontece? Então, assim, é que é muito difícil para as pessoas assim, trazer para o concreto. Mas é assim, o que você conclui disso? A mente cria... Tipo, quando você... Se todo mundo começar a olhar para você, você não vai se sentir um pouco... Tipo, vai te causar alguma sensação no corpo. Eu vou agir de uma forma diferente. Você vai, tipo... Ai, tá todo mundo me olhando. Você sente energia. Os elétrons também sentem. Quando alguma consciência, algo está sendo... Tem uma tensão em cima dele. E aí, ele, que é um híbrido de energia e matéria, ele tá lá como uma onda, uma perturbação no tempo e espaço. A partir do momento que uma consciência está criando... Aí é que tá... É magnético. Nós temos o campo eletromagnético no coração, a mente é elétrica e magnética também. Então, a nossa atenção mexe no campo quântico. É que a gente não vê. Você fala, eu tô colocando atenção em você. Sempre se achou que a gente era completamente separado e que isso não tinha influência. Mas não. A mente cria uma perturbação, ela interage com algo que a gente não consegue ver, né, dentro com os nossos sentidos, e faz com que aquela onda, que é nanoscópica, se condense, se colapse, né? O termo que se usa é colapsou numa partícula. Então, aí você pensa assim, uma célula sua tem 1 trilhão de átomos. Pensa quantos átomos tem no universo. E todos os átomos possuem vários elétrons. Vários. E as nossas mentes ficam perturbando o campo e movimentando esses elétrons todos. Isso muda a matéria. Não é louco? Demais. Não é incrível? Então, dependendo de como a gente olha para esse nosso ao redor. Então, por exemplo, eu estou do lado da Vitória, eu observo a Vitória de uma maneira. Pode ser que eu interfira, que ela comece a se comportar dessa maneira que talvez esteja só na minha mente. Total. Então, se eu ficar reclamando da Vitória, a Vitória não me entrega isso, né? Ela vai sempre ser ela aquela procrastinadora que não me entrega. Vai. Assim, lógico, né? Lógico. Você sempre tem o seu livre-arbítrio e você pode... Ela vai ter que provar muito mais que ela não é aquilo que você espera dela. Ela vai ter que se comportar muito como outra coisa para mudar a sua expectativa. Deu um exemplo da Vitória, mas isso eu vejo muito acontecer com mães e filhos. Né? Casais que vivem reclamando um do outro. Então é muito interessante como a sua percepção pode mudar a tua realidade. Né? Não, e o seu inconsciente vai... Por exemplo, você espera que seu marido é preguiçoso. Você só vê aquilo, certo? Qualquer microato, você já vê preguiça. Certo? Então, e ele vai sentir isso. Então, ele vai agir de maneira preguiçosa. Porque você o que eles falam, assim, na física quântica, que você vê de acordo com você, onde esse elétron vai se materializar? No lugar de maior probabilidade. Onde é o lugar de maior probabilidade? É de acordo com a sua expectativa. Você vê o que você está esperando ver. Pode vir alguém... Sabe aquela coisa, assim, quando você tá muito bravo, muito puta, a pessoa vem te pedir perdão e você acha que a pessoa não se desculpou da maneira certa, não foi o suficiente, porque você não tá querendo ver perdão, você não tá querendo enxergar aquilo, por exemplo. É essas horas que a gente auto-sabota, né? Todos os nossos pensamentos. Igual ontem a gente passou por uma experiência, foi muito engraçado. Eu me auto-sabotando. Aconteceu uma situação de manhã e aí eu achei que a Bia tinha ficado... brava comigo pela situação. Aí tudo que ela falava pra mim, eu ficava assim, nossa, a Bia tá estranha comigo. Nossa, a Bia tá muito estranha comigo. A Bia tá brava comigo. A Bia ficou nervosa comigo. Aí ela foi almoçar, aí eu cheguei nela e falei assim, olha, você tá brava comigo? Porque talvez eu esteja me auto-sabotando, achando que você tá brava comigo, mas talvez você não esteja. E tudo que você tá falando, eu acho que você tá brava comigo e tá estranha comigo. E eu tava criando aquela situação na minha mente e materializando isso, e sendo que ela nem tava desse jeito. Eu mesma tava projetando sem saber a resposta. Isso mostra muito o poder da nossa mente, né? Dos nossos pensamentos, pro bem e também pro mal, né? A gente pode tanto projetar uma coisa boa sobre a pessoa, tipo, essa pessoa é muito legal, e sempre ver a parte positiva dela, tanto quanto olhar e falar assim, essa pessoa tá sempre brava, ou essa pessoa tá desse jeito comigo, essa pessoa me trata mal, essa pessoa tá assim, assado, e sem olhar pra origem daquilo que tá dentro da gente, às vezes nem tá na pessoa mesmo, né?
Não, nossa, eu amei seu exemplo. Eu amei seu exemplo. Porque olha como é que as coisas vão se criando. Não, foi ótimo. Porque... Ela chegou pra mim na cozinha e falou assim, você tá brava? Deu... Oi? Cara, meu pensamento tava assim, em tantas outras trilhões de Sim. coisas. Eu falei, meu, todo mundo erra, Vi, relaxa, vambora. Sabe? Não tava nem aí. Daí ela Foi. veio toda preocupada. Nossa, Vi, meu... Você tá vendo como a gente vê o que a gente quer ver? Ela se sentiu super embaçada, eu falo, sei lá, com um erro, alguma coisa, se Foi muito sentiu ruim mal esse livro, e começou a ver isso em você. Aí o que acontece? Se a gente não vai lá averiguar e trocar uma Tá ideia... ficando meio puta mesmo? Brincadeira, não tá. Olha aí. Não, ela pode se comportar... Ela não foi falar com você, por exemplo. Vamos mudar o rumo da história. Ela não foi falar com você. E aí, ela foi... Se ela tá brava comigo, mas também ela vai começar a justificar e querer se defender da coisa. Tá vendo? A Beatriz... Mas ela vai falar comigo... Lógico que eu vou ficar brava com ela. Ela tá falando desse jeito comigo, ela nem olha na minha cara. Aí depois, só porque eu errei, ela fica me tratando mal. E aí ela começa a te tratar mal pra revidar o que você tá tratando mal que ela tá vendo. E aí você fala, nossa, mas... A Vitória tá estranha. Desde aquilo lá, ela nem falava mais comigo direito. Aí vira um ciclo vicioso. E vira um ciclo dos dois construindo, entendeu? E só que ninguém tava brava com ninguém no começo. E só que a sua expectativa foi criando a realidade. Se você vai firmando tempo suficiente, você vai ajudar a outra parte que nem tava brava com você se comportar de acordo com a sua expectativa, cumprir a sua expectativa. A gente tem que... Assim, o que a gente espera do outro é tão importante. Sim. E Eu deixar claro também, né? E eu acho que também não é nenhuma situação só do outro, mas, por exemplo, um exemplo que a gente viveu agora, que foi a pandemia, passamos esses 2 anos, que foi caótico no sentido universal para todos, mas em realidades totalmente diferentes para cada um. Porque você lidava com aquilo de uma maneira, via as coisas de uma maneira, tinha uma esperança ou uma força, enfim, para enfrentar aquilo de outras formas, dependendo de como você via essa situação. Então, teve gente que viveu um caos. Não tô falando de morte, tá, gente? Pode ser... Não, caso... tudo, assim. Ou às vezes até tava tudo ok, Depressão, só que o medo da situação foi aumentando e criando... Teve gente que achou que a pandemia foi... Ah, não, foi ruim, mas ok. Teve gente que achou que o mundo acabou. Sim, então... Porque realmente a gente molda a nossa realidade, certo? Certo. Então, depende de como você vê o que a gente passou, pode ter moldado a minha... Por exemplo, a minha experiência não foi tão ruim, não foi tão traumática. Porque eu estava sempre... Também as pessoas que estavam ao meu redor tinham esse pensamento. Sim. De, não vai dar tudo certo, a gente vai ficar bem. A gente ajuda os outros a construir a realidade. Então, essa realidade foi muito forte para mim, assim, para minha vida, para minha família. Mas eu vejo amigas minhas, por exemplo, que passaram bem, assim, ninguém morreu da família, não teve problema financeiro, mas foi um tormento muito grande. E entrou no buraco, não consegue sair de casa, por exemplo, hoje em dia. Nossa, sério? Sério. Eu não conheço, eu não cheguei a TV. Sério? Também Mas eu acredito, eu assim. consigo ver. Não, e, gente, cada um, né, Sim. pega os elementos da realidade e interpreta do jeito que faz sentido, né? Sem julgamento. A gente não pode ficar julgando. Não é nenhum julgamento, mas é justamente trazendo a física quântica para esse cenário que a gente viveu faz tão pouco tempo. Ainda vive um pouco. Né? E aí, o que acontece? É tão distante o que a gente vê da assim, física quântica, a gente pensa numa caixa e aí relacionamentos interpessoais na outra. Sim. Mas o grande... É isso. A gente precisa aceitar que o que a gente pensa, sente e vibra não está só restrito a nós. Sabe aquela coisa, era de aquário, estamos todos conectados, somos todos um? Por causa disso, a minha consciência, se eu chegar aqui e tiver uma expectativa com você, eu te ajudo a moldar o seu comportamento e você o meu. Uhum. E isso por quê? Porque a nossa mente está atuando nos milhões de elétrons, com um conjunto, né? A gente não consegue vir aqui materializar uma coisa, porque todos nós são bilhões de consciências construindo tudo, mas quando essas forças estão próximas, elas começam a ter uma situação cada vez mais próxima. Se eu chegar aqui, dependendo do tipo de vibração que você está aí, um olhar meu pode acabar com o seu dia, por exemplo. Entendeu? Sim. E aí você fala, nossa, mas eu nem encostei, nem pensei. Mas se criou uma coisa ali que eu estou te afetando, mudando a química do seu corpo. Porque você vai ficar chateado. Imagine magra, Manuela. Pode deixar. Maravilhosa. Ô, Manu, então,
basicamente, não só o nosso pensamento tem esse poder de reverberação, né? Mas também outras atitudes. Eu tava aqui pensando, a gente fala bastante sobre o poder do pensamento, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente cria. Mas às vezes também o que a gente fala, né, reverbera muito, porque a fala é o som e o som também tem ondas, né? O som ele é frequência total. Então aquilo que a gente fala também é física quântica. Na verdade, é um todo, na minha... Sim. É o que a gente pensa, porque reverbera. Se a mente tem a ressonância, vai... Só de pensar, você já está, enfim, materializando. Sim. Aí, a hora que você fala, daí é um poder muito maior. É mais denso, né? A fala é muito mais densa que o pensamento. Então, você colocou mais energia naquilo. Você proferiu as palavras. Você E pode... simplesmente o sentir, porque está muito vinculado ao coração, né? Sim. Se ele tem um campo eletromagnético muito forte, como você fala bastante nos seus conteúdos, mano. Então, só de sentir algo não tão... Sim. Algo mais, com uma frequência mais baixa, né? Já reverbera tudo. Não, porque você consegue, por exemplo, por mais que você não fale e você está sentindo muita raiva de alguém, quanto mais intenso o seu pensamento, é até difícil você controlar a sua cara. É difícil você mentir completamente, assim, você esconder completamente, mas que você não queira colocar aquela energia para fora. E aí, quando você tá... Por isso que é importante meditar, esse tipo de coisa. Quanto mais você se sutiliza, você acalma o seu campo para conseguir perceber coisas mais sutis. Você está na presença de uma pessoa com... A gente está aqui, o meu campo eletromagnético do meu coração está aqui, o seu está aqui, o seu está aqui. E eles estão interagindo. Então, às vezes, acontecem maus entendidos, alguém interpreta uma coisa errada, porque os campos estão, sabe, se conectando e falando uma outra coisa. Você está querendo me dizer que você não está brava, mas a pessoa está sentindo. No inconsciente dela. A frequência antecede, né? A frequência antecede. E por quê? Porque tudo, no fundo, é energético e trabalha através dessas energias eletromagnéticas. Por que a gente tem Wi-Fi? E o celular não tem nenhum cabo, não tem nada conectado a ele, e ele está recebendo e transmitindo informação por causa de campos eletromagnéticos. E a gente também é assim, a gente é meio celular, TV, Wi-Fi. Até por isso que a gente criou essas coisas, né? Pra entender. E é legal a gente falar sobre essas meio que conexões, né? Dos campos energéticos, essas trocas de ondas e vibrações. Porque tem muitas pessoas ainda hoje que são muito do ver pra crer, né? Tipo, eu preciso ver pra acreditar, né, que Bia? eu tô Gente, estava falando de você. Gente, ela é muito taurina, muito terra, então a gente estava aqui falando antes, né, nos bastidores. Sim. Bia precisa ver para crer. Exato. Mas mesmo outras pessoas, assim, às vezes não por causa da personalidade, mas às vezes pelo meio que vivem, ou pelas crenças que escolheram seguir e etc, né? E é aí que eu ia até entrar num tema assim, meio polêmico, porque, querendo ou não, muito dessa conexão que a gente tem fala muito sobre a nossa conexão com o todo também, né? Não só sobre essa conexão científica, mas vai um pouquinho além, um pouco mais metafísico também, né? Espiritualidade. Isso eu quero dizer. Então, a física quântica, ela está, então, totalmente relacionada com a nossa espiritualidade também. Não só com aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, mas também com essa conexão com algo que está além dessa dimensão que a gente está vivendo aqui. Não, exato. A física quântica, ela começa a explicar fenômenos que antes só as religiões e a espiritualidade davam nome, né? Antes, fora esses setores, isso por causa de coisas lá atrás, né? A igreja antes que dava as regras para tudo, e aí a ciência e a igreja se separaram, então um ficou com a parte do invisível e etc, e a outra ficou com a parte do físico. Mas o universo é uma coisa só. Quem que pôs essa separação? A gente que inventou, né? Tá tudo dentro da mesma coisa. Gente, ainda vou esmurrar. Eu tô me batendo com o microfone. O mundo tá imerso em tudo. Tudo faz parte desse mundo. O amor, a raiva, o colorido, os planetas, tudo é uma coisa só. E aí o que a física quântica mostra também é que, como não existe matéria propriamente dita, na verdade são microbolinhas de conglomerados eletromagnéticos, de onde elas vêm? Elas vêm dessa força, massa única. Então tá tudo conectado. Desde o Big Bang. Quando explodiu, é uma grande massa que... Eu, você, essa mesa, são manifestações desse campo. Mas é tudo um campo só.
É só o jeito que esse campo se organiza que dá as diferenças, mas é um campo só fazendo tudo isso. Tudo tá conectado. E então é por isso que as nossas... Por causa dessa conexão, é por isso que as nossas práticas espirituais, elas funcionam. Por exemplo, a meditação, acontece essa reverberação. Ou, por exemplo, uma oração também. É por causa da física quântica que essas coisas realmente funcionam e fazem as coisas acontecerem. É que assim, a gente tá arranhando a física quântica ainda, né? Assim, é uma coisa muito nova. Mas a física quântica começa a dar explicações mais sérias, mais científicas para esses tipos de efeito. Porque antes a gente não tinha, assim, não tinha nada que explicasse, que trouxesse algo, o mecanismo, parecia uma mágica. Nossa, mas eu pensei aqui e aconteceu. Ou aquela coisa, sabe? Você está pensando, acontece com mais frequência que a estatística poderia explicar. Você está pensando em alguém, a pessoa te liga, ou você está querendo ouvir uma música e toca aquela música em seguida no telefone, sabe? No rádio e tal. Então, não existia nada que pudesse explicar. Não, assim, é por causa disso. Não é uma mágica, não é místico, não veio uma força do além. E a física quântica começa a explicar essas coisas. E aí, quando a gente absorve na lógica, aquilo vai se incorporando cada vez mais. A gente vai ser cada vez mais consciente, assim, e a gente vai ter efeitos e poderes maiores, justamente porque a gente tem essa expectativa. Uhum. E pensando nessa questão da física quântica, Manu, como que eu posso facilitar a minha vida aplicando física quântica? Vigie os seus pensamentos e os seus sentimentos. Uhum. Porque é isso, a gente tem uma interação com o mundo... A virada de chave é, amado, você interfere na realidade. E assim, as coisas não acontecem por acaso. Você está criando o que você está vivendo e você está influenciando. Nós estamos criando aqui. Se nós tivermos pensamentos aqui mais alegres, mais positivos, a nossa interação vai ser mais positiva. E o lance também é que não existe distância, né? Tempo e espaço é uma percepção só nossa, não é algo que exista dentro de um contexto maior. Então, você pensar aqui, você pode estar influenciando uma coisa lá no outro lado do mundo. Aquilo está se construindo para trazer para você a sua ressonância, o que ressoa com você. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa vibração interna. Porque se você estiver vibrando numa coisa muito baixa, etc., a realidade vai começar a se adensificar e só se alinhar com a sua energia. Não tem julgamento, entendeu? É bem ou é mal. Depende da sua... Do que você quer. É que a gente julga assim, mas... Então, isso também, quando você me traz isso, me lembra essa questão do cuidado onde você anda, com o que você assiste, com o que você consome. A gente falou isso no último podcast, e a física quântica está aí para te comprovar, mostrar cientificamente que é uma verdade. Então, por exemplo, vou dar o que a gente sempre fala, sobre emagrecer ou engordar, ou ficar forte, ficar fraco. Se eu quero, por exemplo, emagrecer, e eu estou andando com uma galera que só quer comer, que só pensa em ir pro bar, encher a cara, comer, né? Esse meio vai, por mais que eu tenha... eu levo você vai minha ter que marmita, lutar mais contra. É muito mais forte. Não, e Nossa, assim, eu tenho sem que andar longe de julgamentos. vocês, então. Não, e assim, sem julgamentos, cada um... Não é não, exato, assim, pode ser outra coisa, ou que eu tô música, físico, né? as pessoas ainda buscam muito dieta e tudo mais, mas ou qualquer outra coisa, se você tem, sei lá, amigos que estão todos assistindo, por exemplo, Stranger Things, ou, sem julgamento também da série, Round Six, vai ser difícil você não assistir. Tá todo mundo assistindo. Vai ser a primeira da sua lista pra você assistir. Porque todos os outros estão vendo. E aí, você quer participar. A gente tem essa coisa do pertencer. Então, isso. Se todo mundo tá... Ainda mais coisa gostosa, né? Se todo mundo tá comendo... todo mundo traz uma sobremesa. Um doce, um sorvete. Eu acho que você não pode nem participar Você disso, mas é como a frequência tá nessa frequência, ela vai equiparar a sua. Você vai estar... exato. E às vezes acontece de maneiras mais óbvias, assim, tipo, tô vendo, tá aqui, tá vibrando na minha frente. Tá todo mundo vibrando, as pessoas comendo com aquele gosto. Eu tenho dificuldade de dizer não. Por exemplo, entendeu? Mas a gente tem uma prova real também aqui com a gente, né, sobre isso. Só nessa questão de alimentação, e eu tive muito essa experiência quando eu entrei, porque antes de eu entrar aqui,
super carnívora. Super, super, super. Aí a gente começou todo mundo a almoçar junto. Eu fui percebendo assim, algumas pessoas aqui não comem carne, né? E aí eu lembro que eu perguntei pra Bia, né, como que era esse rolê todo aí. E com o tempo, eu mesma fui percebendo que meio que natural, eu comecei a literalmente olhar esse tipo de alimentação com outra perspectiva. Que eu nunca tinha imaginado que eu teria na minha vida. Então, meio que isso pode ser tanto pro mal também quanto pro bem. Tipo, o seu meio te influencia pra você ser ok e tanto pra você ferrar sua vida também, né? E para as coisas mais variadas, assim. É que a gente tem muita coisa, essa coisa do julgar se é bom ou Sim. ruim. Ou, por exemplo, todo mundo, assim, as pessoas vegetarianas que estavam perto de você, olhavam a comida de um outro jeito. Então ficou mais fácil pra você enxergar pelos olhos deles. Porque você tá ali junto, você viu que ela tá. Você não ia conseguir ver sozinho se alguém não visse com você. Entendeu? Se você tá num lugar onde as pessoas gostam muito de música, você vai começar a se afinar com música. Então, o meio onde a gente tá vibra, porque vibra nesse campo invisível. Isso aí lembra muito a gente da lei da atração, né? Então, física quântica tem tudo a ver com lei da atração, Manu? Tem tudo a ver. Porque o que explica a física quântica, os fenômenos quânticos que a gente consegue medir, comprovar, trazem coisas como uma partícula aqui pode estar influenciando uma partícula no outro lado do universo, mesmo que elas não estejam fisicamente conectadas. Então, como que você vai atrair as coisas para você? Como é uma coisa que está lá longe, que você não encosta, que você não está conversando, pode vir vindo para você? Por causa desses efeitos quânticos. A gente começa a explicar isso no mundo quântico e a gente está vendo que essas coisas que a gente não tinha explicação são desdobramentos fractais desse comportamento. Então, esse mesmo comportamento que a gente vê na física quântica, por isso que a gente fala, a lei da atração e etc. Ainda tem muito misticismo em cima disso. Muito mais depois daquele O Segredo, né? Nossa, eu lembro, mudou minha vida isso. Porque é como se a gente relembrasse. É verdade. Por isso que bate como verdade, tá sabe? Aqui, né, já. Não é uma coisa, nossa, para algumas pessoas aquilo não vai fazer sentido, mas para muitas, fala, é isso. Agora eu entendo como é que tais coisas aconteceram na minha vida. Sim. E quando você vive tempo suficiente, assim, né? A gente precisa ficar o mínimo de adulto para ter acontecido coisas que a gente vê e fala, eu atraí isso, eu criei isso. Eu insisti tanto que aconteceu. Autorresponsabilidade, você quer, né? o que você também não queria para aquela época, né? Exato. E aí a explicação hoje tá nisso. Uhum. A mente influencia elétrons que não necessariamente estão no seu campo de visão. Para você materializar uma coisa, basta aplicar a física quântica, a lei da atração, ou tem outros fatores que interferem? É muito mais longo, é muito mais complexo, né? Porque, assim... Dá um curso isso. Dá um curso. Entendi. Porque às vezes a gente fala, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo, mas existe uma questão anterior que é o merecimento. Você quer, mas às vezes você não ressoa com aquilo. Entendeu? Tem que plantar um pouquinho. Não é assim, eu quero. E pronto. Não, é todo um jogo, assim, de experiências passadas, crenças que você tem na realidade, o que você está fazendo para aquilo acontecer. Porque acho que muita gente está ouvindo a gente agora, com certeza assistiu O Segredo ou leu o livro, né? E aí, né, no livro e no filme, simplesmente mentaliza, olha o quadro, visualiza e fica visualizando. E aí vai, se sente, por exemplo, um carro, né? Vamos pegar algo mais palpável. Eu tenho um exemplo no filme que ele se vê dirigindo, então ele senta, ele segura o volante e ele fica fazendo esse exercício todo dia até que finalmente materializa. Então, no filme, no livro, é simplesmente põe a meta, visualiza a meta, se sente na meta, uma hora vai acontecer. Não tem outra explicação ali por trás do tipo, esse merecimento que você não é. É mais ou menos isso, entendeu? Uhum. Isso acontece. Se você tiver. Se você ressoar muito com aquilo, tanto que assim, às vezes a pessoa. É mais fácil você se ver aquilo como real na medida em que aquilo tá ressonando com você. Entendeu? Que você acha ou que você merece, ou que você já consegue enxergar meios de conseguir. Você consegue conceber aquilo mentalmente como real, não só como sonho. Uhum. Entendeu? E não ache que você vai poder pedir tudo para o universo se você não dá em troca.
Se você não é uma pessoa que contribui para o seu meio, que você coloca energia para aquilo acontecer. Porque o pensamento, ele cria. Só que mais que o pensamento, a partir do momento que você pensou e você agiu, você colocou forças mais fortes. O que é mais forte? Eu ir lá e colocar, e ligar, trabalhar, acordar cedo ou só pensar? Ou seja, não é tão simples assim pedir um namorado, um relacionamento, seguindo a lei da atração. Eu tenho essa pergunta, que eu já fiz, gente. Uma vez eu li... Que vergonha falar isso. Uma vez eu li que eu tinha que escrever o que eu queria num papel e eu colocava embaixo do travesseiro. Uma simpatia, Vitória. É uma simpatia. E eu lembro que eu escrevi do relacionamento. Eu simplesmente coloquei embaixo do meu travesseiro e fiquei dormindo com aquilo, ó. Eu até esqueci que eu tinha colocado embaixo do travesseiro. E fiquei dormindo com aquilo, tipo, acreditando. Eu vou dormir, o universo vai trabalhar a meu favor. Tipo, não preciso fazer mais nada, apenas coloquei lá e dormi. E o universo vai me trabalhar a meu favor e isso aqui vai acontecer, sabe? E aconteceu no final. Mas acontece. Aconteceu. Só que não é tudo que acontece. Mas acontece. Exato, foi isso que eu ia falar. Ele acontece, mas parece que esse processo de você plantar e, tipo, viver esse processo de atrair uma coisa que você realmente quer, uma coisa que você realmente tá ansiando, ele parece que pula essa parte e vai só pro quê? Aconteceu. Talvez não vai ser do jeito que você quer, mas aconteceu. Você pediu pra acontecer. Né? Mas não fez todo esse processo do plantio, né? Pra ter essa colheita legal. É que nem tudo precisa desse plantio. Assim, é isso que você tá falando, de assim, eu vou escrever no papel, acontece. De alguma forma você estava emanando pro campo e vibrando aquilo, uma hora isso acaba vindo. Sim. Só que existem coisas, quanto mais longe a gente quer chegar, mais a gente tem que se mexer e se transformar na pessoa que tem aquilo. Às vezes a gente quer coisas que estão muito distantes do que a gente é. E não tem problema nenhum. Desde que você conseguisse colocar aquela meta lá longe e se transformando e se alinhando com aquilo. Talvez você colocou lá a pessoa, você já estava alinhada com aquilo lá. Era só uma questão de trazer. Você já era aquela pessoa que tinha aquela condição, com aquela vibração, com aquela ressonância. E tem outras coisas, não. Talvez o carro, eu quero um jato. Quero um jato. Sim. Eu sou a pessoa que hoje ressoa com um jato? Não, eu não sou. Eu tenho que malhar muito para conseguir um jato. Mas, de repente, se eu ficar tanto isso na cabeça, vai acontecer alguma coisa que vai construir um jato para mim. Caiu um jato do seu lado. Ou sei lá. Veio o dinheiro apareceu não sei da onde. X. Um exemplo. Ou quero ir para o espaço. De repente, eu sou sorteada e vou lá no SpaceX, num sorteio, num negócio. Entendeu? Sim. Ô, Manu. Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Você estava falando aí, desculpa. Você estava falando, tem também a teoria da atração, que a galera fala que faz um mural, né? Com as coisas que ela deseja, né? Então, tipo, quero morar numa casa tal, quero ter carro tal, quero ter um namorado tal. Mas é porque... de você ficar vivenciando aquilo todo dia, né? Também você começa a atrair aquilo, né? Teve uma experiência minha, não relacionada a isso, mas, por exemplo, eu precisava me mudar porque a casa que eu morava, ela ia ser vendida, e aí um dia eu meditei. Na meditação eu pedi um esclarecimento, uma orientação, que os caminhos se abrissem. No dia seguinte, eu tava almoçando com a Bia, minha namorada me ligou, falou assim, olha, acabou de vagar o apartamento do meu padrinho. Você quer ir ver comigo hoje à noite? Eu adoro essas histórias. Aí eu fui, eu entrei, o apartamento era exatamente do jeito que eu gostaria, tipo, nada muito espaçoso, muito grande, porque eu vinha de uma casa que eu morava muito grande. Eu falei, cara, isso aqui pra mim tá o suficiente, pra mim, pra minha cachorra, tava ótimo. E, ou seja, vamos pôr assim, em 24 horas, tudo transformou. Agora, posso falar uma coisa importante? Não foi nem a questão da meditação. Você viu o que ele falou antes, né? Você estava almoçando com a Bia. A energia da Beatriz. Isso não funcionou comigo, Bia. O que aconteceu? A cara do Gui. Vamos começar de novo, que travou a câmera, tá, gente? Então a Bia é seletiva, tá? Ela é seletiva, isso só funciona com algumas pessoas. Né? Poxa, Bia, me ajuda com isso. Bia, vamos almoçar. Me ajuda, Bia. Você aparece o jato. Eu almoço todo dia com a Bia, praticamente. O que acontece? Vamos ver aquele jato lá.
Não, mas é que também, sabe o que acontece? A gente já tem poder e ressonância para várias coisas que a gente pode ter rápido. É que a gente não para realmente sintonizar no que a gente quer. A gente fica sintonizando na série, no WhatsApp. A gente tá com a cabeça muito distraída. A gente não para, senão para um pouco dessas bobeiras. O que eu quero? Eu tô aqui fazendo o quê pra quê? Você vai fazendo no automático, você não pensa muito. Eu quero ter um dia cheio de desafios, eu quero ter uma rotina assim, assim, assada, eu quero... Tem coisas que você já pode escolher, só que a gente não escolhe. A gente não para, nem pensa sobre, então não acontece. Você não tá nem pensando, você não tem expectativa nenhuma sobre aquilo. Lembra que a gente falou no começo sobre expectativa? Aí ele, não, agora eu quero um apartamento, tô com expectativa de achar um novo lugar. Começa a se construir. Entendeu? É que não, as pessoas têm um pouco de ilusão assim de achar que eu quero que caia $1 milhão amanhã. Não é assim. Para algumas pessoas pode até ser. Inclusive, talvez algumas já tenham conta kármica para fazer isso. A maioria não. Mas o que é essa conta kármica, Manu, que você tanto fala? As pessoas, assim, você é um acumulado, é um conceito, né, de filosofias indianas e tal, que é o seguinte, e a física quântica explica da seguinte forma. O que é o karma? É ação e reação. Para toda ação, você tem uma reação. Na física tem até acho que é a terceira lei de Newton, se não me engano. Para toda ação, existe uma reação igual ao contrário. Então, tudo que você manda, volta. Entendeu? Se a pessoa... E acredita-se, né? Respeitando a crença de cada um, mas dentro desse conceito é o seguinte... que você vai acumulando até de outras vidas. O seu espírito vem com uma conta kármica. Se você construiu bem na vida passada, nessa você vai nascer a gente não nasce à toa nas famílias que a gente nasce. A gente nasce para viver as experiências e aprendizados que a gente precisa, né? Você nasce de acordo com a sua conta kármica. E você pode ir ajustando essa conta kármica ao longo da sua vida. Se você não passa a perna em ninguém, se você não mente, se você não rouba, se você é honesto com todo mundo, você vai ter honestidade e transparência de volta. Lógico, algumas coisas acontecem não exatamente igual à nossa energia para a gente ter alguns aprendizados. Mas tem uma faixa vibracional ali que você não... que está de acordo com o seu karma, com as suas ações. Entendeu? E na física quântica tem, assim, as moléculas, o átomo, as partículas dentro do átomo, elas têm uma estrutura magnética toroidal. A gente tem, que vem do nosso coração. Que um campo eletromagnético que vai para o campo e volta. Então, tudo é assim, vai e volta. Tudo que você botou vai voltar. Um dia, numa reunião, você me explicou essa questão um pouco mais na física sobre o karma. Aí, Gui, se você quiser, a gente corta isso depois, tá, gente? Se ela não quiser que isso vá a público neste momento. Mas era uma coisa assim, Manu, que o universo é... Lembra daquela primeira reunião que a gente fez? Eu queria muito ouvir de novo essa explicação. Do karma, do campo eletromagnético... Campo eletromagnético do coração? Se você puder explicar de novo, aí eu vejo se é isso ou não. Então, o nosso coração emite um campo eletromagnético que vai para fora do nosso corpo, conecta com o campo quântico e volta? Não, então, na verdade, era o cubo que uma pessoa que enxerga monta um cubo em tanto tempo. Uma pessoa sem direcionamento... feedback! Lembrei. Feedback, gente. Se a Manu deixar, olha só que pérola vocês vão escutar agora. Nossa, é um conceito importante. É maravilhoso. Não, que tudo tem essa estrutura toroidal, né? Que é um... O Torus é tipo uma rosquinha que fica rodando de dentro para fora. Tudo tem. O átomo tem... Tudo tem. E o nosso, assim, sai do campo eletromagnético do coração, você manda, né, os seus pensamentos e os sentimentos, e aí retorna como um feedback. Tudo é só um feedback. Tudo que a gente vive, na verdade, é um grande feedback. Né? A evolução do mundo... Acho que era isso que você queria explicação. Era isso que eu queria explicação. Que é o seguinte, o mundo não teria... A gente teria que ter muito mais trilhões de quatrilhões de anos, né? Calcula-se que o universo tem 13 bilhões de anos. A gente não estaria no nível evolutivo que a gente está, com as coisas acontecendo ao acaso. Uma célula bateu com a outra e por um acaso. O encaixe teria que tantas coisas acontecerem juntas e não dar mais errado e não voltarem para trás, que o acaso não explica isso. Não explica a gente estar aqui do jeito que a gente está hoje. Então, que explicação que se tem para que as coisas estejam como está? Tudo tem um sistema de feedback. Então, tudo
manda uma informação para o ambiente e recebe de volta uma resposta, e a partir daquela resposta ela se adapta. Por exemplo, as plantas estão faltando água, elas percebem. Não tem consciência nenhuma lá? Alguma coisa tem, porque o químico... A gente também funciona assim. Os processos químicos mostram se a gente está com raiva, se a gente está feliz, se a gente gostou, se a gente não gostou. Da planta tem o deles. As plantas, os animais. Então, a planta tá ficando seca, ela começa a jogar a raiz mais para baixo, sem ninguém falar nada para ela, um ser vivo consciente. Mas num nível de consciência diferente do nosso. E tudo tem, até o átomo tem, o universo tem, o planeta tem, o sol tem, todos têm. Então, cada um dentro da maneira como processa a consciência, você manda uma informação para fora e você depois reflete sobre a informação que voltou. Esse é o feedback. E a partir disso a gente evolui. Então, a gente pode dizer que isso é uma explicação de física quântica para um karma, por exemplo. Sim. De uma ação e reação. Sim. Não é tipo, fiz maldade, então você vai receber maldade. Não, ninguém tá te julgando. Tá é só o feedback, retorno. ó. Essa ação aqui é um feedbackzinho aqui, ó. Você gostou? Não gostei. Então age diferente da próxima vez. Né? É que às vezes, quanto mais baixo você tá assim, mais denso você tá vibrando, mais dificuldade você tem de correlacionar a causa e o efeito. Você, faz um mal enorme pra pessoa, acontece um mal enorme pra você e você não correlaciona as duas coisas. E quanto mais alto você tá vibrando, você correlaciona coisas lá de trás e consegue construir lá pra frente. Aumenta o tempo. Né? Porque o tempo ele é totalmente elástico, né? Então, quanto mais frequência você vibra, você tem maior capacidade de lidar com a linha do tempo. E, Manu, agora me surgiu uma dúvida sobre essa questão do karma. Porque, às vezes, quando a gente tem um pouquinho de consciência sobre isso, a gente acha que, vamos supor, da mesma forma que a pessoa fez, vai voltar pra ela do mesmo jeito. Mais ou menos. E existe isso, nem sempre pode voltar do mesmo jeito. Pode ser que esse feedback seja diferente, não seja do mesmo jeito que ela fez comigo. Ou ao contrário, por exemplo, meu feedback não vai ser o que eu fiz, pode ser diferente, pode ser talvez numa condição maior, numa condição menor. Ela tá boa com os exemplos hoje, né? Eu tô gostando. Ela tá incrível. Porque ela vai evoluir aqui, hein? Ela vai despertar aqui do meu lado. Já está despertando. Gente! Iluminada aqui. É exatamente isso. E por isso também que muitas vezes a gente tem dificuldade de correlacionar. Porque, assim, não é assim, eu dei uma facada a alguém, vai vir alguém dar uma facada. Às vezes é literal desse jeito. Mas muitas vezes não. É um tom vibracional daquilo que você colocou para fora que vai vibrar e te trazer a experiência da forma que você vai entender e que você vai aprender a partir dela. Às vezes não é a mesma exata que você colocou para fora que vai te ensinar aquilo que você precisa aprender. Porque a gente tá aqui só para aprender. Mais nada. Não é para ficar rico, para nada. É aprender e evoluir. Aprender. Aprendizado. Escola. Então, tudo que a gente tem que se separar um pouco, nosso ego da emoção, olhar para trás e falar, tá bom, tô puta pra caramba, odiei, tô brava com todo mundo, mas o que isso tá me ensinando e contando sobre mim? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, né? Pra melhorar esse sistema de feedback e não ter que ficar tomando porrada da vida. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vez eu tava na garagem, assim, saindo do trabalho e bati o carro. Idiotice, assim, arranhei o carro na lateral, assim, na hora de virar. Daí eu parei. Aí, além de me xingar de barbeira, eu comecei a meio que me martirizar, até foi um pouco excesso, do tipo, cara, onde que eu tô roubando pra eu ter esse prejuízo, entendeu? Não necessariamente é isso. Não, mas pode ser, tipo, não roubos financeiros, mas roubos de verdade, roubos de mentira, roubos de, enfim, um monte de coisa. Aí eu começo a entrar numa reflexão muito louca, assim. Então, é só É um pouco por aí. É tipo, eu vou ter que tirar uma grana pra pagar isso aqui. Então será que não tá precisando, às vezes tá com muito apego no dinheiro? Também. E tá precisando de, assim, olha, às vezes acontece isso, você tem que pagar e sem chorar. Entendeu? Não, Ou, às vezes, tá faltando atenção. É que antigamente ai, meu Deus, eu vou ter que gastar já R$1.000, aconteceu. Tipo, hoje não, tá. Hoje eu tô errando. Pra isso não acontecer mais. Então... Exato! Por que isso aconteceu? E é engraçado assim, às vezes, ninguém de fora vai conseguir te contar. Vivendo experiência... Pode ter me achado meio maluca o que eu falei agora, né? Mas... Não, mas é verdade! Não, isso é maravilhoso. Porque tudo que acontece pra gente criou de alguma maneira. Então, o que eu tô precisando viver? Por que eu tô precisando passar por isso? Que lição tem aqui que eu preciso olhar? E quando a gente se faz a pergunta,
a nossa mente já começa a responder. Porque é o feedback pra você. Você criou isso, você fez isso, você Pergunta manifestou aqui. aquilo. Não, é que Vai. pra deixar o coraçãozinho dela mais leve, que ela tava falando disso daí, tudo de se martirizar. Eu tive, o ano passado, no final do ano passado, eu passei por uma experiência, tipo, não foi um carro, mas foi o meu celular. Eu tava na academia, e aí, tipo, fui treinar, e aí eu acabei colocando ele embaixo da onde a alavanca soltava o equipamento. Tá. E eu tô ali, bonito, treinando, legal. Aí, de repente, quando eu fui pegar o celular, eu falei, nossa, a tela tá preta. Aí que eu vi que a tela tava toda trincada. E até então eu achei que era só a película. Mas aí que eu vi que foi tudo. Estourou tudo. Eu catei o celular, fiquei meio pistola na hora, assim, né? Aí peguei, botei no bolso. Ainda tava com o fone, consegui ligar pra minha namorada. Falei, tipo, meu celular cagou, já era. Entre em contato com a Bia, pede contato lá do cara pra arrumar e tal. Essa foi a história. No trajeto da academia até chegar em casa, deu ali mais ou menos uns 15, 20 minutos. E quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, eu falei, cara, na boa, ainda bem que eu tenho dinheiro pra poder arrumar. Mas Entendeu? até o exercício da gratidão. Exato. E talvez seja um momento do desapego também do bem material, né? Eu falei, puta, cara, é só um celular e eu tenho condição de arrumar, então beleza. E arrumou, e ficou normal, funcionou normal o celular. Azar do meu pai que pegou ele pra... o celular pra ele. Não, brincadeira. Mas eu acho que é isso, né? Às vezes a gente passa por isso também pela questão do desapego de algumas coisas e tudo mais. Tchau, gente. Não, mas eu concordo com você, Gui. É o grande e famoso feedback. O grande e famoso feedback. Não, e também, como é que a gente vai se conhecer se a gente não viver? Por isso que a gente vive essas experiências aqui. Ai, eu sou super generosa. Mas na hora que alguém precisa, te pede ajuda, você fala não, então você não é. É o primeiro a correr. Entendeu? Então a gente precisa passar pela experiência, colocar a nossa energia daquela maneira para se fixar desse jeito. Colocar a energia material. Não adianta só falar, não, quando tal coisa, eu vou agir desse jeito. Eu julgando, mas não, imagina. Na situação dela, eu faria muito melhor. Você não sabe, porque você não está emocionalmente envolvido. Quando vem a emoção e você tem que passar por aquilo mesmo, aí que você sabe quem você é. Então você precisa ralar o carro para ver se você vai xingar o carro, se você vai ficar puto, se aquilo vai estragar o seu mês inteiro, ou se daqui 10 minutos eu aceito, vou pagar, tá tudo bem. Próxima vez eu vou prestar mais atenção. Né? Exato. Bom, mais alguma pergunta, Vi? Lei da Não, atração, eu acho que- física quântica, assim, a gente podia ficar falando sim. horas, né? Não, e a gente, assim, você vê, né? Era só pra falar de física quântica. Eu vim aqui com essa cabeça. Não, vamos falar só da parte técnica. Não tem jeito, a gente vai pra todas vida. as áreas, todas as áreas. E daria pra gente destrinchar mais, mas acho que se os seguidores quiserem, eles podem pedir e a gente produz mais Com um episódio. certeza. Se vocês quiserem algo específico também, podem perguntar, né? A gente pode, de repente, recortar uma parte desse tema e se aprofundar só nisso. Fiquem à vontade aqui com os comentários. E acho que é isso, né, meninas? Sim. Isso. Então, gente, se esse conteúdo fez sentido pra você, mande para outras pessoas. Qualquer dúvida, pergunta aqui, tá bom? Não deixe de dar sua curtida, seu like, divulgar, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima.